O novo Beira-Rio pronto em 138 dias. Na reta final das obras, o TV Com 20 Horas tira as dúvidas dos torcedores e mostra como será a administração da nova Casa Colorada. Quando termina a instalação da cobertura? Quando começam a ser instaladas as cadeiras, as lojas, os restaurantes, o estacionamento? Como será a rotina do estádio da Copa depois do Mundial do ano que vem? No TV Com 20 Horas, a notícia é em detalhes a partir de agora. Boa noite. Faltam um pouco mais de 4 meses para a conclusão das obras de modernização do Beira-Rio. Inaugurado há 44 anos, o estádio do Inter já está muito diferente, né? A nova cobertura é a mudança mais visível. Mas muitas outras coisas serão alteradas no estádio escolhido para sediar a Copa aqui em Porto Alegre. E é para falar sobre todas essas mudanças que a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Abril, Marcelo Flores. Abril, que é a empresa que gerencia a modernização do estádio Beira-Rio e que vai administrar o novo estádio junto com o Inter, né, Marcelo? Muito obrigado pela presença aqui. Boa noite. Obrigado por me receber. Boa noite. Bom, Marcelo, durante a tarde eu publiquei na comunidade lá da reforma do Beira-Rio no Facebook, e você deve conhecer, né? Gigante Pracense, pessoal muito bem organizado. E provoquei lá os colorados para enviarem perguntas. São muitas perguntas, a gente vai tentar repassá-las aqui ao longo do programa. Mas antes, Marcelo, só explicar rapidamente o que é a Abril, o que exatamente vai ser administrado pela Abril, o que vai ser administrado pelo Inter, essa empresa que foi criada para gerenciar a modernização das obras, né? Perfeito. A Abril é uma SPE, que ela foi criada especificamente para isso. A Abril, ela é a empresa que está custeando, né, que ela está pagando pela obra, é a empresa que fez o empréstimo para que possibilitar essa obra, e sim, após a entrega do estádio para o Internacional, haverá a cogestão do estádio pelos próximos 20 anos. A partir de 20 anos, depois dessa parceria, o estádio retorna para o Internacional. Mas em que áreas que a Abril vai administrar? É Abril, né? Não é Abril, né? Bril de Beira-Rio, né? Redução de Beira-Rio, né? É uma corruptela de Beira-Rio e também do Bril gaúcho, né? Então, daí vem o nome. Bom, o que vai ser administrado pela Abril, o que vai ser pelo Inter? A Abril, ela detém como contrapartida, então, por esse investimento, algumas áreas dentro do estádio que ela poderá explorar. Basicamente, áreas novas, né? Áreas que não existiam no antigo Beira-Rio, né? O nosso antigo Beira-Rio. Então, estamos falando dos Skybox, que são uma área nova e nobre do estádio. São camarotes na parte superior lá do estádio, bem exatamente, sobre a antiga marquise do estádio. A gente preservou um pedaço da marquise e então sobre essa marquise a gente colocou uma estrutura metálica e ali haverá 55 skyboxes com uma visão panorâmica do estádio todo e serão de capacidade para 24 pessoas cada um deles. Certo. O que mais? Além disso, você tem as suítes, né, que antigamente você tinha somente no lado da Padre Cacique, e eram 35, elas passam agora a ser 70 suítes. Então você tem espelhado dos dois lados, tanto no lado da Padre Cacique quanto no lado do Guaíba. Tá? Além disso, você tem a parte do edifício garagem, né, porque é onde ficavam os antigos campos suplementares, que é um edifício garagem coberto, com 3 andares, o terceiro andar ele é descoberto, mas ele possui 3 andares. Deixa eu aproveitar só o gancho aí, falando das garagens, aproveitar e já repassar a primeira pergunta aqui que veio pela internet. O Emílio Fialho, ele quer saber se a Abril é que vai operar diretamente o estacionamento ou vai terceirizar? A tendência hoje natural do mercado é que você busque um grande player. A especialidade da Abril não é a operação de estacionamentos, né? Então a gente buscar um grande parceiro para operar essa área de estacionamento juntamente com a Abril. Ou seja, a operação terceirizada para a Abril. Certo. Bom, então é isso, né? E a questão dos ingressos é o Inter. Além disso, né, que não terminou, ainda tem as lojas. As né? lojas, a sim, parte claro. da loja que é da antiga fachada do estádio. Agora, com a cobertura metálica, você tem um espaço de aproximadamente 8 metros, que vai ser toda a área em volta do estádio, que é o Street Mall, que a gente está chamando, serão 44 lojas. E a parte dos eventos, né, os grandes shows, os eventos do estádio, que também são sob a égide da Abril por esse período. Tinha uma pergunta aqui sobre as lojas, deixa eu ver se eu acho. Aqui o Gustavo Seganfredo, perguntando se as lojas vão ocupar toda a circunferência do estádio ou vão ficar mais voltadas para o estacionamento e que tipo de loja se pretende atrair para essa área, se os acessos vão ser por dentro ou apenas por fora do estádio.
Perfeito. Ela não ocupa toda a circunferência do estádio, ela ocupa partes do estádio, porque em outras áreas você tem áreas do Internacional, como, por exemplo, o Museu do Inter, a loja do Inter, a parte do torcedor, o CAF, né, do Internacional. Então elas estão ali nesse nível, porém não fazem parte do shopping, né? Elas estarão integralizadas com o shopping sem fazer parte dele. O acesso apenas do exterior para dentro, porque você teria um problema muito sério de fazer o controle de acesso, quem está dentro do jogo, como que faz, como que entra, como que sai. Então é um shopping, ele funciona em horários de shopping, aproximadamente falando aí de 10 da manhã às 10 da noite, 365 dias por ano, quando o estádio operacional para jogos, a gente estima por volta de 40 datas por ano. Tinha mais uma pergunta aqui sobre o shopping, daqui a pouco eu vejo quem perguntou, mas era com relação à proximidade, né? A gente já tem o Barra Shopping, o Praia de Belas, que tipo de shopping vai ser esse que vai competir com esses outros shoppings? Exatamente, a gente quer, nesse caso, né, nós não temos nenhuma intenção de Davi contra Golias aqui. São dois shoppings já, um estabelecido há muito tempo em Porto Alegre, que é o Praia de Belas, o novo Barra Shopping, que é um shopping que veio da Multiplan para cá, que já trouxe um nome consigo, um shopping grande. Nosso shopping é mais modesto, né? Nossa área, a ABL, que nós chamamos, que é a área bruta locável desse shopping, é de aproximadamente 3 mil metros quadrados. Então a nossa ideia é complementar o mix dos outros dois shoppings. A tendência é que esse mix se concentre na parte de entretenimento, serviços e gastronomia. Grosso modo falando, uma lotérica, uma pet shop, uma lavanderia, um banco, uma loja de festas infantis. E aí qualquer pessoa vai poder acessar isso. Não precisa todos os dias da ser semana. Torcedor do Inter, não precisa ser em dia de jogo. Quero pegar meu carro, deixo no estacionamento ali. Exatamente. Uso como um centro de compras mesmo. Exatamente. Basicamente ele Porque muda muito, né, Marcelo? Porque até antes da reforma, para entrar naquele complexo do Beira-Rio, você tinha que passar a sua carteirinha de sócio, né? E você tem que ser sócio do Inter, tem que estacionar ali um pouco improvisado e acessar a loja do Inter que tinha ali, o museu. Agora não, agora vai ser aberto para todo mundo. Aberto ao público e com a duplicação da Padre Cacique, a cobertura metálica ela está quase no passeio público. Sim. Então a pessoa está caminhando pela Padre Cacique, ela está quase caminhando dentro do estádio. Sim. Então ele acaba ficando imbuído naquele complexo com total, o complexo Beira-Rio, um grande complexo de entretenimento, né, que nós teremos ali. Tá. Sem contar também com a parte do Sunset, né, que eu não comentei com você, que é o segundo nível do edifício garagem, que tem uma área de 4.800 metros quadrados, uma visão privilegiadíssima do Rio Guaíba. Então a ideia é que nós devolvamos então para a população de Porto Alegre a apreciação do Rio. E essa vai ser da onde, essa vista do Ela Rio? fica no edifício garagem, no segundo nível do edifício garagem, é um grande platô, elevado em relação ao Edivaldo Pereira Paiva, a parte lá onde fica o CT do Inter, o Parque Gigante, ela já tem uma depressão, então você vai ter uma grande visão. Mas vai ter alguma coisa mais? Vai ter, a ideia é que você tenha ali um pequeno palco para pequenos shows, que você tenha tomar um bares, café, olhando um café, lá um chimarródromo, que você possa lá ter a sua água quente para o seu chimarrão, e dias de jogo ou não, que você possa ser um local familiar, que você possa levar sua criança para brincar, andar de skate na parte superior do edifício. Tudo isso que é o entorno do estádio vai ser administrado pela Abril durante 20 anos. Perfeito. A contrapartida pelo investimento que a Abril está fazendo, é bem lembrar, o Internacional não está ganhando um estádio. O Internacional está comprando um estádio a longo prazo. A única diferença é que ele não tem nenhum tipo de risco nessa negociação. Sim. Então a contrapartida da Abril, da recuperação do investimento que ela fez para entregar esse novo estádio para os colorados, ela é no período de 20 anos. Que diferença aí, que paralelo a gente pode fazer com a Arena do Grêmio, por exemplo, Marcelo? O Grêmio aluga a Arena, o Inter vai estar alugando o seu espaço para Abril, mais ou menos por aí? Eu não tenho detalhes da negociação do outro lado da cidade, porém que eu diria que no nosso caso, nós somos locatários do Internacional. Sim. Porque o estádio ele é do Inter. Então, basicamente, o Internacional está alocando para Abril áreas para que ela possa, então, recuperar o seu investimento. Eu acho que eu diria que a comparação, ela não passa daí. Sim. Bom, e nesses 20 anos em que essa administração vai ser conjunta, Abril administrando todo esse entorno de complexo, estacionamento, skybox, lojas, shopping. Enquanto isso, o Inter vai ter já a administração dos ingressos do estádio. Perfeito. Você tocou num bom ponto. Com o novo estádio, com a capacidade do estádio para a Copa do Mundo é de aproximadamente 50 mil pessoas, estamos falando que o Internacional continuará controlando 43 mil ingressos pela duração do contrato. Ele passa a tomar conta, então, dos 50 mil ingressos a partir do momento que termina a concessão. Com isso e com o novo estádio, a tendência é que o Internacional até aumente o seu quadro social e aumente a receita do próprio clube, porque agora ele está oferecendo um equipamento muito superior ao que era antigamente. Tem 5 mil cadeiras que vão ser administradas pela Abril, mas a gente já vai falar nisso daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá, Marcelo? Tá ótimo. Estamos de volta falando da remodelação, a modernização do estádio Beira-Rio. O Marcelo, presidente da Abril, Marcelo Flores, presidente da Abril, está aqui no estúdio para
tirar todas as dúvidas dos torcedores colorados. No bloco anterior a gente estava falando das cadeiras VIPs, né, Marcelo, que a Abril vai administrar, serão 5.000. E, repito, ao longo da tarde eu provoquei os colorados para ir na internet e mandarem as perguntas, teve muita pergunta e preocupação com relação a isso. O Vinícius Grassi é um deles que faz essa pergunta com relação às cadeiras. Eu não acabo não encontrando aqui quem mais perguntou, mas há uma preocupação, Marcelo, daquilo que a gente vai acompanhando em outros estádios, Maracanã, Mineirão, de que essas cadeiras não sejam ocupadas e fique aquele vazio lá no estádio, e daqui a pouco só atrás dos gols a gente tem público. Como é que a Abril está lidando com isso? Eu não vejo isso, tem algumas particularidades do Beira-Rio que previnem que isso aconteça. Em primeiro lugar, na questão visual, né, que eu acho que incomoda bastante o torcedor, é você ter um jogo apenas com a torcida atrás do gol. Isso não acontece. O local onde estão as 5.000 cadeiras da Abril, ou as cadeiras VIPs do estádio, elas ficam na antiga social, ou seja, no local da câmera. Você não está contra a câmera. Aquela parte, a porção da arquibancada inferior e superior que fica contra a câmera, são ingressos controlados pelo Internacional. Então aqui vai meu apelo. Colorado, não deixe de ir ao estádio para que não fique um vazião ali. Então, agora a questão de locais vazios no estádio, isso é inerente a uma partida de futebol. Quem leva o torcedor para o estádio não é a Abril, ou então não é a localização, é o time. Mas ali serão cadeiras VIPs ali, é uma cadeira diferenciada, estofada? É uma cadeira diferenciada, é uma cadeira estofada, tem alguns valores agregados a essa cadeira que a gente vai estar mostrando isso ao público. A gente imagina que num prazo máximo de 30 a 45 dias a gente deve estar chegando ao mercado com esse produto. Aí compra um plano aí de um ano? Plano 1 ano. As cadeiras VIPs do estádio serão anualmente, são vendidos anualmente. Bom, enquanto do outro lado, como eu lhe falei, é o sócio, né, que está no estádio. Falando em cadeira, quando será instalada lá a primeira cadeira do Estádio Beira-Rio? Quando começarão a ser instaladas as cadeiras? Olha, o tempo permitindo, né, porque a nossa ideia agora é que elas fossem instaladas agora até o dia 15. Então, como a gente está tendo essa semana um pouco fria e chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, a gente espera que ainda até o final da semana que vem a gente comece a instalação então, das cadeiras do Beira-Rio. Até o final da semana que vem, se der uma firmada no tempo, a gente já vai começar a ver o estádio saindo do cinza para o vermelho. Né? Exatamente. Todas as cadeiras têm a cor da camisa do Internacional. Falando em cadeira aqui, a pergunta do Maurício Toneto. Ele pergunta se após a Copa haverá algum setor do estádio sem cadeiras e qual a ideia da gestão para as torcidas que pretendem torcer de pé com bandeiras e instrumentos. É o mesmo molde do que ocorre hoje na Arena do Grêmio, né? Aquele setor atrás do gol sem cadeira. Isso é algo possível de acontecer? É possível de acontecer, de novo, é uma prerrogativa do Internacional. Né? O Internacional pode, se assim quiser, retirar algumas cadeiras do estádio e com isso aumentar a capacidade do estádio. É uma coisa que está sendo avaliada pelo Internacional, na pessoa do Max Carlomanho, que é quem está capitaneando toda essa questão dentro do Internacional. Agora, nisso, a Abril não tem gerência nenhuma. Certo. Bom, a membrana, Marcelo, quando começa a ser instalada a membrana, não precisa estar toda a estrutura metálica coberta, completa, né? Dá para instalar essa membrana já com a cobertura ainda em andamento. Quando será instalada, colocada a primeira membrana? Eu aproveito a pergunta aqui do Gustavo Porto, perguntando se essa estrutura da cobertura não corre o risco de acontecer como aconteceu lá no Engenhão, que acabou comprometendo. Olha, em construção há risco em qualquer construção. Mas eu tendo a acreditar que os projetos feitos por engenheiros e arquitetos gaúchos sejam fortes e vão segurar. Quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de preocupação com isso. Tivemos os melhores projetistas envolvidos nesse projeto e o risco de cair a cobertura metálica como de cair esse prédio. Né? Então, eu não iria tão longe. Né? A questão do Engenhão, eu trabalhei no Engenhão, eu acompanhei de perto, uma questão estrutural, eu não vou entrar no detalhe porque eu o desconheço. E quando teremos a primeira membrana lá? A primeira membrana, ela, como você falou, ela não precisa que a cobertura seja montada, porque a cobertura é autoportante. A ideia é que em outubro a membrana já comece a ser instalada. Outubro. Bom, eu me lembro, Marcelo, de manifestações do Inter e da Abril também, lá em junho, de que o estádio poderia ser aberto em setembro já para o Inter jogar ou treinar mesmo com ele inacabado. E isso já está fora de cogitação? Não, não está. Isso foi um acordo que foi feito entre a Abril, a Andrade Gutierrez e o presidente do Internacional. Isso é uma prerrogativa do Internacional de voltar a jogar dentro do estádio. Ainda que eu seja contra, o Internacional tem essa prerrogativa de, talvez, se assim desejar, voltar a jogar em setembro, a partir de setembro no estádio. Mas teria condições? Teria condições. Eu não recomendo, porque eu acho que isso pode, de uma maneira ou outra, até dificultar a compleição do estádio até o final do ano, né? Porque daí você tem que cercar o perímetro, mas é um compromisso assumido perante o Internacional e isso é uma prerrogativa do clube.
O Diego GD pergunta se os bares internos do Beira-Rio serão franquias de lancherias. Nós teremos 66 pontos de alimentação dentro do Beira-Rio. Alguns dos pontos de alimentação são operadores com os quais nós estamos negociando locais. A ideia é que nós temos operadores locais dentro do estádio e sim, pode ser franquia, pode ser uma nova loja, um novo produto. Não temos nenhum tipo de filtro aí que possa proibir ou acelerar ou fomentar a entrada de franquias. Tinha outra pergunta aqui também, aproveitando isso, agora não, deixa eu ver aqui, o Vinícius Lermen. Os preços, hein, Marcelo? Não pode ser lanche muito caro, né? Até para vender bastante, né? Olha, eu te diria que em relação a preços de estádio, os preços no Beira-Rio estarão alinhados com as demais arenas do país. Eu não vejo por que dentro do Beira-Rio ter um preço mais elevado do que seria no outro estádio de Porto Alegre ou nos outros estádios do país. A outra pergunta aqui, se tem possibilidade da construção aí de estátuas de bronze de grandes momentos do clube? Eu acho espetacular isso, é uma coisa que fizemos lá no Engenhão, nós tínhamos lá no Engenhão as estátuas dos maiores jogadores do Botafogo. De novo, é uma prerrogativa do Internacional e a Abril não se opõe e ajuda a levar para frente esse tipo de ideia. Uma preocupação, Marcelo, aquele entorno do estádio, ainda há uma indefinição com relação a como é que vai ser, de quem vai ficar a responsabilidade de fazer a concretagem ali ou a reforma naquela área do entorno do estádio? Olha, o entorno do estádio ele não faz parte do contrato da Abril, não faz parte do nosso escopo de contratual. Eu tenho um assunto que nos interessa diretamente, haja vista que nós somos parceiros do Internacional no estádio e claro que nós não quereríamos que na inauguração do estádio o torcedor chegasse lá caminhando sobre a terra ou sobre o barro. Então é um assunto que o presidente internacional está levando. Não está definido ainda. Não está definido, o presidente internacional está cuidando pessoalmente. O Ari Germano Citon, o Luciano Orestes de Moura, o Álvaro Bueno perguntam sobre o Gigantinho. Tem alguma previsão? O Gigantinho também não está dentro do nosso escopo. Nós tínhamos uma prerrogativa de entregar uma proposta, ou fizemos. Porém, como a FIFA utilizará o Gigantinho no ano que vem, tanto no período não exclusivo, que vai de janeiro a maio, como também no período exclusivo da Copa do Mundo, a tendência é que, em havendo uma negociação e um acerto entre Abril e Internacional, isso não ocorra antes da Copa do Mundo. Bom, tem que aguardar. Então, a gente já está fechando, Marcelo. Entrega do estádio 30 de dezembro, né? Mas a inauguração mesmo, a grande festa de inauguração deve ser em abril. Isso não está sendo tratado aí nos bastidores. Eu sei que não é responsabilidade sua diretamente, mas nos dá uma pista aí do que está para vir aí dessa... A gente é muito recente isso, a gente acabou de assinar um contrato com a Histórias Incríveis, né, que ela é capitaneada pelo Edson Edmond, então é uma pessoa que é muito conhecido no meio, faz com esperança, fez Chegada do Papa, realmente ele tem muita experiência nisso. Também estou ansioso pela surpresa. Show de fora? Pode ser um jogo de fora, pode ser um show de fora, estou tão ansioso como você para os detalhes disso, porém o estádio será reaberto em janeiro para que possamos ter eventos teste, eliminar qualquer tipo de dúvida e problema para que a gente possa então inaugurar com capacidade plena. Bom, nosso tempo infelizmente se esgotou. Eu quero agradecer, além do Marcelo, agradecer aos telespectadores, aí o pessoal da comunidade lá do Facebook, Gigante para Sempre, pessoal muito organizado, né, Marcelo? Bastante organizado. Acompanha lá também as informações deles. Acompanha que praticamente minuto a minuto, né, reforma do Beira-Rio. Agradeço a todo mundo que mandou a pergunta. Muito obrigado, Marcelo Flores, presidente da Abril, pelos esclarecimentos. A gente espera aí que a gente possa conversar mais vezes aí aos poucos, esclarecendo mais como é que vai ser essa inauguração desse